Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, revela a Tua palavra nessa noite, aos que estão aqui congregados em Santo André, aos que estão congregados pelo Facebook, agora ao vivo, aos que estão congregados pelo YouTube, agora ao vivo conosco, em qualquer lugar do Brasil e da face da terra, revela a Tua palavra, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que a sua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada a tantos quantos estão agora me ouvindo e me assistindo, e amanhã, e até quando o Senhor aprouver segundo a sua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Mais palmas a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoados de Deus, temos um problema para resolver. Como diz o outro, um pipinão dos grandes. Esse negócio de pandemia aí, muitos têm morrido, né? Incontáveis têm morrido. Alguns têm que ser predestinados, né? Tem recebido cura, restauração, libertação, alívio. Mas esse vírus maldito, essa pandemia, eu mesmo nunca tinha visto uma dessa. No tempo de Paulo não tinha isso. Qual o tema, Jaque? A pior pandemia de todos os tempos. É essa que estamos passando e vivendo. No tempo de Paulo não tinha isso. Também. No tempo de Paulo, 10 igrejas. Aí não tinha como ter pandemia mesmo. Só 10 era pouca, né? Aí Paulo morreu. Os anos foram se passando. Aí de 10, 15, de 15, 30, de 30, 50. E já passou mais de 2000 anos. E hoje são incontáveis na face da terra. A pior pandemia de todos os tempos. Eu estava no meio da pandemia e nem sabia. Mas Deus me tirou, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me restaurou. Eu estava doente, quase morria. Essa pandemia não é brincadeira não. Mas eu já vi mortos ressuscitarem em meio à pandemia. Mesmo nessa pior pandemia. Essa é a pior. Essa é a pior pandemia. De novo o Espírito Santo manda eu falar, no tempo de Paulo não tinha essa pandemia. Não havia. Tantos doentes, enfermos, mortos. Até Paulo disse lá, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Efésios 5,14. Ele até disse, mas não havia tantos mortos como há hoje. Hoje são incontáveis os mortos. De fato, é a pior pandemia de todos os tempos que estamos passando, que estamos enfrentando. Nós, apóstolos, estamos no meio dela.
Mas o Espírito Santo me disse que há uma cura para esse vírus maldito, para essa pandemia que estamos passando e enfrentando. Eu já saí dela, graças a Deus. Eu fui liberto. Eu estava doente, enfermo. A pior pandemia de todos os tempos é a mentira a respeito de Deus. É a mentira a respeito de Jesus. Dizem que Jesus morreu pelos seus pecados, mas que você ainda continua pecador. De fato, essa é a pior pandemia de todos os tempos, que no tempo de Paulo não tinha isso. Não tinha. Paulo escreveu para 10 igrejas. Romanos, Coríntios, o 2 Coríntios, que seria uma igreja só. Os Gálatas, os Efésios, os Filipenses, os Colossenses. Traduzindo, Paulo escreveu 10 cartas. Disse que são para 10 igrejas, mas na verdade para 9, porque 1 e 2 Coríntios é uma igreja só, é a mesma. A pior pandemia de todos os tempos é a que estamos passando, vivendo, enfrentando. A pior pandemia de todos os tempos, a pior é a maior mentira a respeito de Deus, que está impregnado na face da terra. Por consequência, na mente dos filhos de Deus. A mentira a respeito de Deus. Então conversam-se uns aos outros. Ah, você é um pecador, hein? Nós somos pecadores, não se esqueça disso, hein? Nós somos pecadores. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós somos pecadores, não tem jeito não. Essa é a pior pandemia de todos os tempos. Que no tempo de Paulo não era tão assim. Mas o evangelho foi crescendo. Foi se espalhando e já passou mais de 2000 anos. Então, a pandemia aumentou. E hoje eu posso dizer que é a pior mesmo de todos os tempos. O vírus se alastrou. Contaminou incontáveis. Deixou doente, deixou enfermo e muitos morreram. Os eleitos e predestinados conseguem a cura. E por que ficam doentes? Por que ficam contaminados? O Espírito Santo me falou por que ficam doentes. Ele me falou por que ficam contaminados. E ele me disse o remédio para curar. Eu fui curado. Em meio à pandemia eu fui curado. 2 Coríntios capítulo 13, capítulo 3, por favor. 2 Coríntios capítulo 3. A pior pandemia de todos os tempos. Há duas palavras rema em 2 Coríntios 3, palavra revelada. A primeira, por que ficam doentes? Alô? Porque o Filho de Deus não nasce doente. O Filho de Deus não nasce enfermo. O vírus, depois que Paulo morreu, contaminou e foi se espalhando sobre a terra. Eu fui contaminado. Eu fiquei doente. Porque o vírus, eu fui infectado. Mas quantos milhares de incontáveis estão infectados? Estão contaminados. É incontável o número de infectados em todo o Brasil e em toda a terra. É incontável. E o Espírito Santo me disse, ó, de fato, essa é a pior pandemia de todos os tempos. Tipo assim, nunca houve isso na terra. Pelo menos no tempo de Paulo não teve, não houve. Mas Paulo morreu.
E passou 5 anos, e passou 10, e passou 50, e passou 100, e passou 1000, já passou mais de 2000 anos. E então o vírus impregnou e se espalhou por toda a face da terra. E contaminou brasileiros, ingleses, japoneses, chineses, argentinos. O vírus contaminou e a todos foram infectados. De fato é a pior pandemia de todos os tempos. Lamentável. Oh, e o Espírito Santo me disse 2 coisas. Só vou ler um texto hoje. O Espírito Santo me disse 2 coisas, revelada, rema. A primeira, por que ficam contaminados? Por que se contaminam? E a segunda coisa que ele me disse, a cura, a única cura, o único modo de ser curado está aqui, onde eu vou ler. Estamos enfrentando, estamos passando pela pior pandemia de todos os tempos. São 2 palavras reveladas. Então, a primeira eu vou te mostrar por que ficam doentes. Por que ficam contaminados. Por que transmite esse vírus. 2 Coríntios 3, versículo 7. 2 Coríntios 3, verso 7. Paulo disse, e se o ministério da morte, se você tem caneta, marca aí, ó, ministério da morte. Ou seja, ministério que quem entra, quem vai lá, morre. Não tem para onde fugir. Quem for para esse ministério vai morrer. Quem vai para um ministério desse, morre. Existe um ministério da morte. 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Pô, de que ministério que Paulo está falando foi gravado com letra em pedra? A lei. Está claro ou não está claro? O ministério da morte é a lei. 2 Coríntios 3,7. Se esse ministério da morte veio em glória, claro, o mar se abriu. Quantas manifestações não teve? O mar se abriu. Imagina um mar se abrir e o povo de Deus passar em terra seca. Que glória, hein? Imagina o povo com fome. Mas com muita fome. E está andando no deserto, de repente tropeça numa broa. Maná, no hebraico, traduzindo para o português, quer dizer, o que é isto? Eles não sabiam. A palavra maná significa o que é isso. Eles estavam andando no deserto e de repente tropeçava assim, quando ia ver, cavucava, tinha uma broa. Maná, pão do céu. O que é isto? Pão do céu. Não tinha padaria no deserto? Como é que tinha um pão lá? Maná. O que é isto? O pão do céu. Ó que glória. Pão do céu. Um mar se abrir. Ó que glória. Morrendo de fome, comer um pão que veio do céu. Morrendo de sede, toca numa rocha, sai água fresquinha. Olha que glória. Mas o ministério era de morte. Mesmo com esta glória. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, ainda que passageiro, era uma glória passageira. Como não será de maior glória? Diga, maior glória. Como não será, é uma pergunta, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então existe 2 ministérios. O ministério da morte, que é a lei de Moisés, e o ministério do Espírito, que é a graça de Deus em Cristo. Segundo Coríntios 3,9. Se o ministério da condenação, nossa, ministério que condena as pessoas. A lei é assim, ué. Você cortou o cabelo, você foi jogar bola, você tomou uma latinha de cerveja,
Você assistiu televisão, você foi na praia, você foi no cinema. Você usou calça comprida, você cortou o cabelo, você passou batom. Você não tomou Santa Ceia, você não se batizou. E por aí vai. Ministério da condenação. 2 Coríntios 3, 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, pô, mesmo com condenação foi glorioso. Porque João 8, Senhor, pegamos esta mulher em adultério. E o ministério da morte, o ministério da condenação, ou seja, a lei manda apedrejá-la. O que o Senhor me diz? Pegamos ela em adultério. A lei manda apedrejar. Ministério da morte, apedrejar até morrer. Ministério da condenação, pegamos ela, essa mulher aqui, ó. O senhor está vendo essa mulher aqui? Pegamos ela, essa mulher aqui, ó. O ministério da condenação, com coisa que eles nunca tinham errado, né? Foi um erro que a mulher cometeu de adulterar? Foi um erro? Com coisa que eles nunca erraram, né? Tanto é que Jesus disse, bom, se vocês nunca erraram, pode... Porque Moisés mandou atirar a pedra, não é isso? Apedrejar. Mas já que se vocês nunca erraram, pode atirar a pedra à vontade. Porque se está escrito, eu creio. Vamos apedrejar. Vocês nunca erraram, pode apedrejar. Jesus disse que começando dos mais velhos. Por que dos mais velhos? Quanto mais tempo na terra, mais erro. Você não sabia disso? Uma criança de 5 anos, quantos erros ele cometeu? Uma criança de 10 anos, quantos erros? Mas um adulto de 53, quantos erros? E um homem de 85, quantos erros? Então está começando dos mais velhos e foram soltando as pedras, porque, pô, se eu for apedrejar ela, eu estou perdido, vão jogar um edifício em mim. Por isso que soltaram as pedras. Se eu for apedrejar ela por causa do adultério, por causa de um adultério, cala-te a boca, cala-te a boca. Cala a boca, Batista. Por quê? A mulher foi pega em um adultério. No meio ali tinha quantos que não saía do inferninho? Ah, escapou essa. Então, se a mulher ia ser apedrejada, e os tais? Alô? 2 Coríntios 3,9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é a graça de Deus em Cristo. Coloque o seu dedo no verso 7. Então Paulo chamou a lei de ministério da morte. E ele chamou a graça, no verso 8, ministério do Espírito. No verso 9, Paulo chamou a lei de ministério da condenação. E ainda no verso 9, ele chamou a graça de ministério da justiça, ou justificação. Como diz Romanos 10,4, o fim do ministério da morte é Cristo, para justificar todo aquele que crê. A lei condenava, a graça justifica. Pode aplaudir. Qual o tema, Jaque? A pior pandemia de todos os tempos. O Espírito Santo me mostrou como e por que se contaminam. Como que o vírus, verso 7, que mata, que leva à morte. Como que o vírus, verso 9, que condena as pessoas, que acusa. Como que esse vírus se espalhou por toda a terra? Porque no tempo de Paulo eram só algumas igrejas, mas hoje são incontáveis. E o vírus se espalhou. Olha, de fato, é a pior pandemia de todos os tempos. Eu nunca tinha visto. Essa é a pior pandemia. Desde o tempo da Bíblia até os nossos dias, essa é a pior. Porque o vírus se espalhou, se alastrou. E incontáveis de incontáveis foram e estão contaminados. Por quê? Como que se contaminaram? O Espírito Santo me mostrou. 2 Coríntios 3,
Verso 14. Está aqui porque que se contaminaram, porque que estão infectados. Incontáveis e incontáveis em toda a face da terra. 2 Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos, olha lá, sentidos, ó. Os pensamentos, o entendimento. 2 Coríntios 3, 14. Os seus sentidos, os seus não são os seus, tá? Os seus dos que estão contaminados. Alô, Paulo está falando de quem está contaminado. De quem está infectado com esse vírus maldito. A pior pandemia de todos os tempos é a mentira a respeito de Deus. A pior, porque no tempo de Paulo não tinha, a pior pandemia de todos os tempos é a mentira a respeito de Jesus. Dizem que Jesus morreu para perdoar os pecados, mas que ainda continuam pecadores. É essa que é a mentira. É esse vírus que infectou toda a terra. E toda a terra está contaminada por esse vírus maldito. Como que se contamina? 2 Coríntios 3,14. Por que ficaram contaminados? Porque não nasceram contaminados. Não nasceram contaminados. Ninguém nasceu contaminado. E eu fui contaminado. O vírus me pegou. Eu fui contaminado. Fiquei doente. Fiquei enfermo. Quase morri se eu não fosse um eleito, um predestinado. Eu teria morrido. Eu fui salvo pelo gongo. Jesus teve que me aparecer em sonho. Senão eu estava perdido. Porque o meu pai morreu contaminado. Meu avô morreu contaminado por esse vírus. E não teve quem o salvasse. 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos foram embotados. Uma vez eu era criança, eu fui no dentista. Eu tinha uns 12, 13, fui no dentista. Eu nem sabia que fazia dessa forma. Eu fiquei surpreendido. Não sei se aconteceu com alguém de vocês aqui. Eu fui no dentista e a dentista me deu um creme e mandou eu passar, escovar. Ela me deu um creme e eu bochechei, fiz bochecha. Passa a língua nos dentes. Eu passei a língua nos dentes. O dente ficou tudo azul. Alguém já fez isso? Alguém fez isso? O dente ficou tudo azul, mas azul. Ela mandou passar a língua nos dentes. Eu passei o creme que ela me deu e passa nos dentes. Aí passei nos dentes. Aí, olha no espelho. Eu olhei e falei, nossa, os dentes tudo azul. Aí ela falou, não, agora você vai escovar. Aí eu peguei a escova, ela me deu a pasta de dente e eu fui escovar. Okay? Ela falou, escova por 1 minuto e meio, 2 minutos. 2 minutos escovar os dentes. Lá em casa acabou. E ela falou, fica uns 2 minutos escovando, hein? Falei, 2 minutos. Aí eu fui escovar. E não tinha espelho. Escovando. Falei, já saiu. Ela falou, como é que está? Olha aqui no espelho. Quando eu olhei, os dentes tudo azul, tinha saído só 10%. Estava tudo azul, tudo danado. E já tinha 2 minutos escovando. Escova mais! Agora saiu. Quando fui ver, tinha saído só mais uns 10%. Estava tudo danado, tudo embotado azul. Só para você entender o que é embotado. Outro exemplo. Já comeu canjica? Quem já comeu? Cadê o Mário? Mucunzá. Não é assim que fala? Não é mucunzá? Quem conhece mucunzá? É, mucunzá na Bahia? E canjica? Quem conhece canjica? Quando você come canjica, você não vai comer canjica antes de dormir que fica danado o dente, hein? Só lombriguento que come a canjica antes de dormir, né? Então você vai comer a canjica. Gostoso. Com leite moça, creme de leite, a receita da canjica. Aí você come a canjica. Quando você vai olhar no espelho, a canjica não está tudo na gengiva. Tá ou não está? Isso é embotado. Só para você entender. Mas eu não vim falar de dente, nem o Espírito Santo falando de dente, porque a verdade é paralela. O Espírito Santo está te ensinando como que está a mente dos que estão contaminados. Por isso que não recebem a graça.
Você fala da graça, não recebe. Você mostra na Bíblia a graça, não recebe. Te chama de herege, fala que você é falso profeta, não recebe nem mostrando. Por quê? Porque estão com os sentidos embotados. Igual quando eu passei aquela pasta azul nos meus dentes, não sai por nada. Mas vocês estão vendo que chegou uma hora que saiu, né? Hã? Não está mais azul, né? Não é o melhor dente do mundo, mas pelo menos não está azul. Eu consegui limpar. Sabe, eu consegui limpar com a ajuda do Espírito Santo. Segundo Coríntios 3,14, os seus sentidos foram embotados. Diga bem forte, por quê? Eu não falei que ninguém nasce contaminado? Ninguém nasce com a mente embotada. Shalom. Ninguém nasce com medo do diabo, ninguém nasce com medo de perder a salvação, ninguém nasce pensando que é pecador. Pega uma criança de 1 mês, conversa com ela. Pega um bebezinho. Você é um pecador? Ele não vai te falar nada. Não vai te falar nada. Mas aí esse bebezinho de 1 mês, levam em algum lugar por aí, lugar que tem cruz, que tem estátua, né? Leva em vários lugares. Aí o bebê cresce, o bebê chega em casa na hora do almoço. Pai, mãe, não tem jeito não, todos nós somos pecadores. Mas peraí, mas você não nasceu pensando isso. Fala pro seu irmão, foi contaminado. Cadê quem está entendendo? Cadê quem está entendendo? Foi contaminado. Já foi contaminado. Já passaram um pouquinho de pasta azul no dente dele. Mas como se não bastasse, ele sai daquele lugar que tem uma cruz, um bonequinho pendurado na cruz, aquele lugar que tem várias estátuas, ele sai desse lugar e vai para um lugar pentecostal. E fica vários anos nesse lugar. Aí na hora do almoço, pai, mãe, não tem jeito mesmo, somos pecadores, é verdade, é certeza, estou convicto. Fala para o seu irmão, está mais contaminado ainda. E vão se contaminando. E vão se contaminando. Diz o Espírito Santo. Porque ninguém nasce contaminado. Só quem está entendendo. Ninguém nasce com vírus. Ninguém nasce infectado. Ninguém nasce doente. Ninguém nasce enfermo. De fato, essa é a pior pandemia de todos os tempos. 14. Porque os sentidos dessas pessoas, filhos de Deus, são filhos de Deus, são ovelhas. A mente, os seus sentidos, a mente, 14, foram embotados. Por quê? Mas por quê? Mas nasceu o bebezinho, coisinha, mas nasceu, mas por que que tá, mas nasceu limpinho, por que que tá? O Espírito Santo diz, sabe por quê? Porque até hoje, o Espírito Santo não pararam ainda. É agora que está feio o negócio. Ele me diz, porque no tempo de Paulo era só 8, 9 igrejas. Agora são incontáveis, o vírus espalhou por toda a terra. Tem alguém aqui ouvindo o que eu estou falando aqui? E quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Senhor! Falou, mas como é que se contaminaram? Eu conversando com ele. Ele falou, porque até hoje, você tem Bíblia aí? 2 Coríntios 14. Porque até hoje, a leitura da antiga aliança. Para aí. Eu estou lendo 2 Coríntios 3,14. Marca no seu caderno aí, ó. Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da antiga aliança. Estamos debaixo da nova aliança. Mas, se você estiver debaixo da nova aliança, como nós estamos, mas, 2 Coríntios 14, fica afirmado na leitura, na pregação, no ensino da antiga aliança, o que acontece? Permanece o mesmo véu. Sabe o que é um véu, né?
Tem uma congregação aqui no Brasil que as mulheres colocam um véu na cabeça. Não tem? Não coloca o véu na cabeça? Então, nessa coloca na cabeça. No restante, coloca o véu em toda a cara. Permanece o mesmo véu. Aí dá trombada, né? Aí não consegue mesmo, né? Aí não tem jeito, porque aí não consegue enxergar, porque tá com véu, como é que vai enxergar? Como é que vai entender a Bíblia? Como que vai entender se está com véu? Por que está com véu? Lê o verso 14. A leitura da antiga aliança. Elias subiu no monte, eu vou subir também. Abraão subiu no monte, eu vou subir também. Moisés subiu no monte, eu vou subir também. Jesus jejuou, vou jejuar também. A leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não consegue enxergar. Não consegue entender a Bíblia. E os anos passando, 1 ano, 10 anos, 30 anos dentro da igreja, não consegue entender, não consegue enxergar, por causa do maldito véu. E por que esse véu foi colocado? Por que o véu foi colocado? Por causa de ler e querer viver a antiga aliança, quando nós estamos numa nova aliança. Só se tiver alguém entendendo o que eu estou falando. Pastor, então, o que nós vamos fazer então? Se o véu está posto no coração deles, o que vamos fazer então? Segundo Coríntios 3,14. O véu não foi removido. O que é removido? O que é removido? Tirado, arrancado. O véu não... Alô? O véu não foi ainda. Os crentes evangélicos tradicionais, 98% na face da terra, ainda estão com o véu. É ou não é verdade? 98%. E com a Bíblia debaixo do braço, vale te lembrar isso aí. Estão indo para a igreja, estão fazendo escola dominical, estão fazendo curso, seminário teológico, estão fazendo de tudo que tem que fazer. Só não lê o novo pacto. Estão fazendo de tudo, só não lê a graça de Deus em Cristo. Estão fazendo de tudo, só não lê os ensinos de Paulo aos gentios. E aí permanece o mesmo véu. Não tem jeito, o véu permanece. Porque o véu não cai sozinho. Pelo contrário, quanto mais tempo na lei, o véu vai ficando grosso, igual uma lona. Por isso que é difícil você pregar a graça para as pessoas e eles não querem aceitar. Por quê? Porque o véu está grosso, está pesado. Faz 50 anos que eu estou com esse véu. Meu pai tinha um véu, minha mãe tinha um véu. Eu já nasci com esse véu, vou morrer com esse véu. Já ouviu essa frase mais ou menos assim? Segundo Coríntios 3. Só te lembrando que eu orei para Deus revelar a palavra, tá? Amém? Só te lembrando que eu orei para que a palavra não volte para o Senhor vazia. Só te lembrando. Segundo Coríntios 3,14. Não foi removido porque somente em graça. Em Cristo quer dizer em graça. O véu é removido, o véu é retirado. Enquanto você estiver numa igreja da lei, esse véu vai estar na sua mente. Você não vai entender a graça, mesmo com a Bíblia na mão. Enquanto você estiver ouvindo a lei, as obras da lei, você vai morrer sem entender a graça de Deus. Para se entender a graça, é preciso ouvir a graça. Por isso que Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir. Se você está ouvindo a lei, a sua mente está com um véu. Gentil querendo viver como judeu. Eu sou uma mulher crente. Eu uso véu porque eu sou crente. Não, você usa véu porque é ignorante. Porque a mulher gentia não usa véu. Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. É claro
A verdade é paralela. É claro que o Espírito Santo não está falando de um véu, né, abençoado? Ele está falando de uma falta de entendimento. Ele está falando de uma cegueira espiritual que não permite, mesmo com a Bíblia na mão, há anos e anos e anos, não permite enxergar. Folheia para cá, folheia para lá, e está lendo, e está estudando, e escola dominical, e seminário, e apostila, mas não consegue entender porque está cego, não enxerga. Por quê? Por causa desse maldito vírus. Essa é a pior pandemia de todos os tempos, contaminou toda a terra, todos estão infectados. Lamentavelmente. Essa é a parte A. É a primeira parte. Ele me disse como que foram infectados. Graças a Deus que tem a solução. Tem a vacina. Tem um antídoto. Verso 15. Diga comigo. É bom escrever, diga. Para toda doença tem um remédio. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o que significa quando é lido Moisés? Até hoje, quando leem a lei, quando pregam a lei, quando ensinam a lei, vamos fazer jejum para nos santificar diante de Deus, hein? Moisés que mandou fazer jejum para o povo judeu. Gentios, na Bíblia, não teve um que fez jejum. Gentio não jejuava. Porque o jejum era um sacrifício da carne para que pudesse agradar a Deus. Mas Hebreus 10:8 diz que Deus não quer mais sacrifício, porque se oferecia segundo a lei, e Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça. E agora? Como que eu vou me santificar diante de Deus? Se na lei fazer jejum e na graça, como que eu vou me santificar? Hebreus 10:10. Pela morte de Jesus, fomos santificados de uma vez por todas. Pela morte de Jesus, fomos santificados de uma vez por todas. Hebreus 10:10. Pela morte de Jesus, fomos santificados de uma vez por todas. Você não entendeu ainda? Hebreus 10, verso 10. Pela morte de Jesus, fomos santificados. Você não é santificado pelo que você faz. Você é santificado pelo que Jesus fez na cruz. Você é santificado pelo que Ele fez na cruz. Você não é santificado pelo que você faz. Você foi santificado pelo que Ele fez. Por isso que Paulo diz que toda a glória é para o Senhor, porque foi Ele que fez. Você que vive de jejum ainda, você tem um véu no seu entendimento que não deixa você entender o que Jesus fez na cruz por você. Por isso que você não entende, por causa do véu. Mas ao passo que vai ouvindo a graça de Deus em Cristo, o véu vai sendo removido. Pode aplaudir o Senhor. Esse é o efeito da graça de Deus. Tem caneta aí? Lição de casa, Hebreus 10. Deus não quer o seu sacrifício. O que eu falei? Então fala para o seu irmão, Deus não quer o seu sacrifício. O sacrifício que Deus aceitou foi o de Jesus na cruz. Isso aqui é na Bíblia. Hebreus 10:8. Deus não quer o seu sacrifício. Hebreus 10:8. Sacrifícios não quiseste, pois se ofereciam segundo a lei. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer que você aceite o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. É isso que Ele quer que você aceite. Mas eu conheço cristãos doentes. Eu já sei quais são os sintomas de um crente doente. Eu conheço os sintomas de um crente infectado. Esse homem falando para mim não fazer jejum. Sai dele, Satanás. Ó o diabo falando, ó o diabo falando. Está amarrado. Isso é porque está infectado. Está infectado com esse maldito vírus do inferno. Está tão infectado
que não consegue perceber que o seu sacrifício, por maior que seja, não vale nada para Deus. Agora, o sacrifício que valeu para ele foi Jesus ter morrido na cruz por você em seu lugar. Deus fez uma troca. Quem era para ir para a cruz é você. Era eu. Por isso que Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós que tínhamos que ir para a cruz, mas Deus não quer sacrifício. Hebreus 10, corpo me preparaste. Então Deus se revestiu em carne, porque o homem era pecador. O homem era falho e imperfeito. Nada tirava o pecado dele. O que Deus fez? Vou resolver isso aí. Se revestiu em carne, Hebreus 2, 14. Ele participou das mesmas coisas. Deus se revestiu em carne, recebeu um nome, Mateus capítulo 1, dado pelo anjo Gabriel. Porás o nome dele de Jesus. Deus se revestiu em carne, recebeu um nome e foi para a cruz. Fazer o que na cruz? Ezequiel tinha dito: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então Deus disse: não tem jeito, o pecado não vai sair nunca. Esse negócio de matar carneiro hoje, mata carneiro amanhã e mata pombinha, isso não vai, eu tenho que acabar com isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou resolver. Se revestiu em carne e derramou o seu, Hebreus 9:12, o seu próprio sangue, o sangue do Deus vivo. Te consagrou, te santificou, te reconciliou, te libertou para sempre. Vamos terminar? 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coloca o seu dedo no verso 16. Aqui está a cura. Abba, Pai. Aqui está a cura. Diga bem forte: a cura. Diga: a cura. Faz assim, ó. Aqui está a cura. Para essa pandemia. 2 Coríntios 3,16. A cura é se converter. Ah, pastor, eu já sou convertida. Eu já sou convertido, já aceitei Jesus. Eu já me batizei nas águas. É você que não é convertido ainda. Eu já aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus. Você aceitou um sistema religioso na sua vida. É diferente. Aceitar Jesus é aceitar o que Ele fez por você na cruz. E você não precisa fazer. É isso que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar que quando Ele morreu para te salvar. E você já está salvo. Aceitar Jesus é você aceitar que Ele morreu para te libertar. E você já está liberto. Você não precisa fazer uma campanha de libertação, porque Ele morreu para te libertar. Aceitar Jesus é aceitar que você já está liberto. Está claro ou não está claro? Segundo Coríntios, aqui está o remédio para terminar. 2 Coríntios 3,16. Mas quando um deles, marca na sua Bíblia, se converte ao Senhor. Eu já me converti ao Senhor, pai. Eu não jogo mais bola, eu não assisto mais televisão. Você se converteu coisa nenhuma, pai. É agora que você está um fanático religioso. Tem nada a ver com conversão. Olhem para mim, porque a conversão não é aqui por fora. Conversão é aqui, ó. É aqui que é a conversão. A conversão não é roupa. A conversão não é exterior. Mateus 23, Jesus diz: hipócritas fariseus que lavam e limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de sujeira e rapina. Conversão não é por fora. Conversão é aqui, ó. Eu não vivo mais da lei, porque Romanos 6,14 diz que eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Eu não vivo mais da lei, eu não vivo mais das obras da lei. Agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Isso é conversão. É deixar a lei para viver da graça. Isso é conversão. Quem não fez isso não se converteu ainda.
Quem ainda vive de jejum, de batismo, de Páscoa, de unção com óleo, subidas no monte, quem ainda vive desses rudimentos judaicos, do Jesus de Nazaré, que morreu com 33 anos, quem ainda vive dessas obras, não está convertido diante de Deus. É o que Paulo disse, vamos terminar? 2 Coríntios 3:16. Mas quando um deles se converte ao Senhor, graças a Deus, e então o véu é retirado. Estou enxergando, que maravilha! Eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Glória a Deus, eu estou enxergando. Tirou o véu? Tirou o véu? Tirou o véu? Tirou o véu? Que glória! Mas o que foi que está acontecendo? Eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou entendendo. Fala para o seu irmão, é porque tirou o véu. Tirar o véu é o único remédio. Qual o tema, Jaque? Tirar o véu é o único remédio para essa pandemia aí. Oxalá todos vocês que me assistem aqui estejam entendendo o nível de gravidade dessa pandemia que se espalhou por toda a terra. Vocês são adultos, vocês não são crianças. Pelo menos na carne são adultos. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Só o Espírito Santo pode curar essa pandemia. Através da pregação do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Não é pregação para você subir no monte, para você pagar o preço. Essa pregação permanece o mesmo véu. Tem que tirar o véu. Senão você não enxerga a glória de Deus em Cristo. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor é o único que pode fazer esse milagre de tirar o véu. De dar o perfeito entendimento da sua palavra. O Senhor é o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Porque o Senhor tirou de mim. O Senhor tirou o meu véu. O Senhor tirou as escamas dos meus olhos e me fez enxergar a diferença da lei para a graça. O Senhor me fez enxergar que eu não sou judeu, que eu sou gentil. O povo que foi salvo, abençoado, liberto, justificado, santificado pela graça de Deus em Cristo. Sem obras da lei. Foi o Senhor que abriu os meus olhos. Foi o Senhor que tirou o véu. Foi o Senhor que tirou as escamas dos meus olhos, assim como tirou as escamas de Saulo. Hoje eu enxergo, não por mérito algum, mas porque o Senhor me alcançou. E quantos aqui presentes, e quantos me assistindo e me ouvindo agora, o Senhor arrancou o véu. Quantos incontáveis o Senhor curou da doença da lei, do ministério de morte, do ministério de condenação. Quantos o Senhor curou, libertou, deu entendimento e sabedoria. Quantos? Até pastores. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Pela graça alcançada, graças a Deus, que a graça de Deus em Cristo está sendo anunciada aos quatro cantos da terra. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, porque aquele que vos chamou também predestinou. Os que predestinou também justificou. E aos que justificou,
a estes também glorificou. Coloque a mão direita na sua mente, porque a sua mente foi chamada, predestinada, justificada e glorificada por Deus, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O poder da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz, libertou a sua mente. O poder do Espírito Santo que habita em você lhe tirou o véu. Agora você poderá enxergar, agora você poderá me entender, e a glória de Deus em Cristo a cada dia lhe será revelada, e Deus será glorificado em sua vida, e você poderá dizer: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz, irmãos, levante as suas mãos, que os anjos te levem em paz, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Orem comigo dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Pela graça eu sou salvo, abençoado por Deus em Cristo, e há anjos enviados para me servir, ao meu favor. Por isso, em tudo eu dou graças. Meu espírito diz: Abba Pai. Graça e paz, irmãos, até quarta-feira.